Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, sua alma, seu coração, que você venha ser abençoado, alcançado pela graça divina, alcançado pelo favor divino, alcançado pela direção de Deus. E que a unção de Deus venha estar sobre a sua vida. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós vamos trazer alguns assuntos pertinentes. E sobre alguns assuntos pertinentes, eu gostaria de destacar sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você se afastar de um propósito, quebrar um marco salutar. E essa apostasia que o apóstolo Paulo fala sobre a sã doutrina, é deixar a sã doutrina. Por quê? Porque se Paulo fala que tem uma sã doutrina, é lógico que tem a doutrina falsa, é lógico que tem a doutrina adulterada, é lógico que tem a doutrina que está danificada. E queridos, e hoje em dia eu acho muito pertinente, muito contundente a gente trabalhar nessa questão. E eu vou trazer aqui sobre a questão do livro de Timóteo, sobre a questão da sã doutrina, porque o que nos chama a atenção no dia de hoje é muito avante no sentido de a danificação, a deturpação, a ludibriação, o deterioramento, a, a defasação da sã doutrina. Ou seja, eu já falei aqui que doutrina e a sã doutrina está aqui incluído o dogma, porque lá palavra de Deus, alguns termos, né, eles são congruentes. E o dogma, que fala aqui sobre a sã doutrina, que são os dogmas da igreja. Então, nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas, porque fazem uma faculdade, né, o cara é crente, o cara teme a Deus, chega na faculdade e vê muitos professores ateus, com uma filosofia totalmente diferente da palavra de Deus, e o cara sai de lá na universidade pensando que agora é a bola da vez porque ele é ateu ou porque ele começa a desfazer da Bíblia. E muitos desses vão para a televisão, muitos desses vão para a internet, e muitos desses estão até no meio dos pastores, né, no meio da igreja. E você vai ver o seguinte aqui. Esta é uma palavra fiel a se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja o pastorado. Convém que, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, são algumas prerrogativas que o pastor tem que ter, né? Não dado ao vinho, não espencador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, ou seja, ele vem a ser um cidadão equilibrado, né? Ele vem a ser um cidadão extremamente equilibrado e que governe bem a sua vida e sua casa. Ele vai dizer aqui, governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição toda modesta, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado de governar a igreja de Deus. Então o apóstolo Paulo ele dá alguns conceitos, e vamos analisar aqui. Marido de uma só mulher, né? O cara tem que ser fiel à sua esposa, o cara tem que ser fiel ao seu propósito, ao seu matrimônio. Não existe essa de pastor, né, que tenha várias mulheres. Isso aí é uma filosofia errada e vai de conta com a sã doutrina. Vigilante, sóbrio. Ele tem que ser vigilante, sóbrio, né? O pastor ele tem que ser vigilante, sóbrio. Por quê? Porque o pastor, além de ele desatar as amarras na vida dele, vai desatar as amarras na vida dos outros. Ele vai socorrer as ovelhas, ele vai abençoar as ovelhas. Então, um pastor águia, um pastor de um padrão de desenvolvimento normal da Bíblia, ele está andando, tem que andar por esses preceitos. Hospitaleiro apto para ensinar, ou seja, um cara que seja amável, um cara que seja amigo de todos, um cara que seja amoroso, no sentido de estar bem com todos, né? E apto para ensinar, ele venha ter o desejo de ensinar. Pois bem, governe bem a sua própria casa,
né, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, né, governar bem sua casa com modéstia, com simplicidade, humildade, nada de coisa estrambólica. A Bíblia não quer dizer isso. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ele faz aqui com uma pergunta até irônica, né? Vamos dizer, se uma pessoa não governa a sua própria casa, vai governar a igreja de Deus? Né? Então, isso não existe. Não neófito, para que, não ensoberbecendo, não caia em condenação do diabo. Aqui que está a chave. Você, queridos, não pode colocar qualquer pessoa no ministério, né? Mas, pastor, a pessoa passou 20 anos, né? Um zelador, 20 anos. Ela é uma pessoa que trabalha com diaconato há 20 anos, 30 anos. Querido, se ela não tem o chamado, se você não sentiu de Deus, não consagra aquela pessoa por apenas consagrar. Porque além de você fazer mal àquela pessoa, você vai estar fazendo, você vai estar quebrando etapas. Eu vi de um pastor famoso, e ele falou o seguinte: não, se a irmã ela está em a igreja há 20 anos, 30 anos, há 10 anos, uma pessoa idônea, é uma pessoa de um caráter ilibado, e ela quer dar ceia, ela quer dar batismo e tal, a irmã pode fazer isso? Sim, não pode não. Em determinado contexto, autorizado pelo pastor, pode sim, mas via de regra não, porque ele falou como fosse regra. Queridos, é daí que muitos pastores entram pelo cano. O pastor vai lá, consagra o irmãozinho que estava lá, coitado. Estava de bem, estava lá fazendo a obra, era um diácono, era um presbítero, era um evangelista, né? Era um obreiro, era um porteiro, servindo muito bem a igreja há anos. O pastor colocou ele como um obreiro, como um pastor auxiliar, um pastor adjacente, queridos, e aí começa toda a confusão. Começa toda a confusão de rebeldia, de rebeldia. Não que eu falo aqui que o pastor ele tem que ser, até pelos membros, interrogados, redarguidos, né? Você tem que redarguir o pastor, você tem que interagir com o pastor. O pastor não é nada de bicho de sete cabeças, né? Não é nada de bicho de sete cabeças. Agora, eu sou pastor, posso falar, né? Se os outros não são assim, é porque realmente é preciso rever aí a palavra de Deus em si. Então, queridos, o pastor, ele precisa ter essas características. E quando o pastor fala, e também não seja, convém também que dê bom testemunho, né, que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Então, o pastor tem que dar testemunho do dentro e fora. E outra coisa, o neófito, queridos, você não pode consagrar um neófito, um cara que fala bem, prega bem, porque o cara muda, queridos. Eu trabalho humanamente com pessoas há 14 anos, sou consagrado pastor. 14 anos, graças a Deus, fora que nasci no evangélico, tenho toda uma trajetória, fui para o seminário, vim de uma igreja extremamente baseada na palavra de Deus. A igreja não poderia ter nenhum dom de águia, esse tipo de coisa, esses dons, né, de revelação, né, que isso é tudo bom, eu gosto de libertação, de cura, até porque veio depois, e a igreja estava inserida sim, depois veio esses dons na nossa igreja, mas o que é que ocorre? A igreja, a princípio, o fundamento era a palavra, é por isso que eu sempre volto para minhas raízes, porque a minha raiz é a palavra, a verdade que liberta é a palavra, e eu estudo todos os conceitos da igreja de Deus, eclesiologia, teologia, espiritualidade, né? E até a própria forma devocional. Mas o que ocorre? Ocorre o seguinte, que o pastor ele não pode consagrar qualquer pessoa ao ministério, não. Mas o Joãozinho está aqui o tempo todo, é uma bênção. Querido, já vi caso, o cara está no lugar dele. O pastor inventa de consagrar o cidadão ao pastorado, né? Por isso que o episcopado é pastorado. Não estou dizendo que tem funções que você tem que consagrar, ele tem que estar subalterno a você. Mas ao pastorado, né? Aí você vai ter complicação. Aí o cara já vai fazer uma rebelião, porque o cara não está formado. Quando eu fui ser pastor, eu falei, pastor, eu quero ser pastor. Na época, meu pastor era Léo Barreto,
né? Conversei com meu pai, meus pais, tal, quero ser pastor, tal. Aí o pastor falou o seguinte: você vai entrar no seminário, você precisa fazer seminário. O seminário é 4 anos e meio. Aí tudo bem e tal, né? Entrei no seminário, depois volto para o pastor, já trabalhando, indo para os encontros de congressos, indo para campanhas, e fazendo campanhas também, conferências, participando de cruzadas, me envolvido até o talo com a obra de Deus, né, na igreja, fazendo, liderando grupos de oração, liderando grupos de evangelismo. E aí eu chego, termino o meu seminário, depois de 4 anos e meio, com CD gravado, ensino a bênção, né? E o pastor fala: meu filho, agora é mais 2 anos de probatório. Passei aqui 2 anos de probatório e aí fui consagrado pastor. Fui consagrado pastor. Então, as pessoas pensam que é dente de cachorro. É por isso, queridos, que a gente vê muitas pessoas aí na internet falando besteira. É por isso que a gente vê muitas pessoas na internet contra a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Quebrando os marcos e fazendo a apostasia da fé. Quebrando os marcos bíblicos, os dogmas, com doutrinas, como a Bíblia fala, de demônios, doutrina de demônios. Alguns indo para o caminho até da blasfêmia dentro da igreja, indo para o caminho da blasfêmia dentro da igreja. Então, eu falo que o ápice do pecado é duas coisas, É o sacrilégio dá de duas formas. É uma coisa só, que dá de duas formas. O sacrilégio, que acontece a blasfêmia e a profanação. A blasfêmia e a profanação. Você vai ver, quando você vê a blasfêmia, você vai ver, por exemplo, a Bíblia falar direto sobre blasfêmias, né? E blasfemou, e homens blasfemos, aqueles que blasfemaram contra Deus, aqueles que se insigiram contra Deus, porque é o ápice, querido. Né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: e entre foram Emineu e Alexandre, quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. A blasfêmia, querido, é algo terrível. A gente pensa que o ápice do pecado é a pederastia, como se diz, é o homem, o ateísmo. Não, o ápice do pecado não é isso não. O ápice do pecado é a blasfêmia, é o sacrilégio, que se dá de duas formas: blasfêmia e a profanação. Né? Então, você vai ver aí, que eu já te falei, já deu uma mensagem toda sobre isso, e você vai ver homens, né, que pega a internet, né? Agora tem muitas pessoas boas, querido. Eu fazendo aqui depois fiz uma lista de grandes homens de Deus que eu tive de perto e tal, e longe, pessoas que eu vi ao vivo, que há 30 anos atrás, né, é a mesma coisa, né? Pessoas que estão na mídia social, já estavam na época, né, porque essa mídia social sempre existiu de uma forma ou de outra, e a fama, o boca a boca, isso é questão de milhares de anos. Não precisa ter uma influência digital nas redes sociais para você ser conhecido. Jesus era conhecido, não tinha nem pensava em internet, em Instagram, em Facebook. Paulo, a fama deles corria, né, pelo boca a boca. Em 20, 30, 40 anos atrás, existia muitos homens de Deus, né, da minha época e assim sucessivamente, e de todas as décadas e todos os séculos, né, século 100, século 200, 300, sempre houve aqueles homens de Deus que a fama corria. E hoje, graças a Deus, no sentido positivo, a fama das pessoas corre. Agora, no entanto, entretanto, contudo, todavia, você precisa entender que tem critérios, tem critérios. O fato de você saber a palavra de Deus não significa que você pode falar o que você bem entender ou que você domine uma matéria. Às vezes tem um cara que fala muito bem, ele é um médico, ele é um advogado, ele é um engenheiro, ele é um filósofo, ele é um sociólogo. O cara conversa muito bem, mas espiritualidade é totalmente diferente, queridos. Espiritualidade é totalmente diferente.
E você vai ver canais salutares de várias congregações, redes salutares, né? E todas eu conheço, né? Eu sou um cara que tem que me interagir. O ministro tem que ser, próbio, né, na vigilância e tem que ser, ser excelente, né, na obra, né, apto para ensinar. E eu conheço todos os canais de televisão evangélicos, todos os programas de rádio e televisão ao meu alcance, né? Claro que falo assim, no mundo que eu vivo, né? Por exemplo, uma capital tem vários programas de rádio, de televisão, de internet que prega a palavra de Deus proativamente. E tem muitos programas aí salutares, queridos. Tem muitas pessoas aí salutares. Muitas pessoas aí que ficam na palavra de Deus, né? No feijão do arroz com a palavra de Deus, na sã doutrina, né? Agora, por exemplo, eu vou falar aqui de 4 marcos que as pessoas tiram. 4 marcos que esses jovens de hoje, os velhos também, que se deixaram levar, né, pela concupiscência do mundo, pelo sistema diabólico do mundo. 4 marcos que foram tirados. O primeiro marco, queridos, né? O primeiro marcos, a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, né? A suficiente da palavra de Deus, né? Aí o camarada, ele vai ler Schopenhauer, ele vai ver Kierkegaard, ele vai ler Paul Sartre, ele vai ler Friedrich Nietzsche, aí se acha o bala da vez. A Bíblia não é tão assim como se dizem. Aí já cai no primeiro erro. Já cai no primeiro erro. Segundo erro, queridos, questão de credulidade na palavra. O que está na palavra é palavra, queridos. O que é Bíblia é Bíblia. Você não pode ser flexível ao pecado, não. O que é Bíblia é Bíblia. Agora, eu não estou falando de legalismo, não legalismo. Eu sei o que estou falando. Não estou falando de religiosidade. Eu sei o que estou falando. Sei o que estou falando. Estou falando de você cumprir a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor. Aí você, quando você não crê na Bíblia, aí tem o seguinte, existe várias heresias, heresias é uma matéria que eu ensinei, aprendi no seminário de forma contundente e tirei 10, graças a Deus, na matéria. Aí vem as seitas heresias, né? O que é seitas heresias? Seitas é um conjunto de pessoas, né, como se fosse uma igreja, só que vai falar tudo contra a que a Bíblia fala. E as heresias são coisas que a Bíblia combate viamente, né, propositamente, e as pessoas colocam como verdade. É porque tem coisas que está no subjetivo. O que está no subjetivo, Deus dá o direito de você fazer ou não. Portanto, que não vá de encontro com a palavra do Senhor e que não seja pecado. Por exemplo, tem gente que gosta de ler, outros não. Tem gente que gosta de assistir filme, outros não. Tem gente que gosta de malhar, outros não. Tem gente que gosta de viajar, outros não. Tem gente que gosta de política, outros não. Tem gente que gosta de estudar, outros não. Tem gente que gosta de trabalhar em determinada função, outros não. É uma coisa pessoal, entendeu? Agora, a sã doutrina, ela é inalienável. Por exemplo, Deus, ele defende casamento entre pessoas de sexo oposto, número um. Número um. Número 2, o humanismo. Você deve ser humano, não humanista. Você deve ser humano, não humanista. Humanismo, qual é? Humanismo é onde você é o senhor do seu corpo. Você faz do seu corpo aquilo que você quiser. Aí vem essas filosofias diabólicas. Aí vem essas filosofias que vai de conta com a palavra de Deus. Aí vem o humanismo, né? E depois vem o ateísmo. E a pessoa, olha, bem, se eu li Nietzsche, se eu li Kierkegaard, Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, então o cara se acha o bala da vez, né? Assim falou Zarathustra, de Friedrich Nietzsche, o Anticristo, de Friedrich Nietzsche, dentre tantos outros livros aí. Então a pessoa se acha o bala da vez, a pessoa se acha, poxa, rapaz, queridos,
e não sabem que eles são tolos, se afastando da palavra de Deus. Eu sempre, agora como diz lá, eu li ontem, mas tem, queridos, aqueles que não se dobram a Baal. Aí você vai ver um ao outro artista gospel aqui, um outro pastor gospel aqui, que você precisa estar vigiando, né? E interessante que eu fico, queridos, eu fico abismado. Às vezes, eu acompanho aqui o perfil de algumas pessoas cristãs, pessoas que nasceram no evangélico, sobretudo, pessoas que têm 30, 20 anos de crente, aplaudindo, seguindo o Felipe Neto, seguindo Porchat, seguindo Carlinhos Maia, seguindo, queridos, essa turma que está aí, eu falo, Tammy Gretchen aplaudindo. Meu Deus do céu, eu fico nascendo, aonde é que nós vamos chegar? Aonde é que nós vamos chegar? Uma coisa é você considerar, amar a pessoa, independente daquilo que a pessoa é. Agora, você aplaudir uma ação de um camarada desse, queridos, é igual o camarada que ficou uma ovelha, estava submisso a mim, ficou chateado comigo porque ele estava colocando música do mundo, uma música pérfida, sórdida, de passagem de muito mau gosto, no Instagram dele. Eu fui aconselhá-lo, ele levantou contra mim com 7 pedras. Bom, estou fazendo meu papel, né? Agora é com ele Deus. Então você vê uma geração, queridos, corrompida. E não quer dizer que a pessoa é arcaica, defasada, não, porque eu me considero uma pessoa bem moderna. Eu me considero uma pessoa bem avançada nos conceitos da teologia, da filosofia, da espiritualidade. Agora, a humanidade está indo de mal a pior. É como diz um ditado, me deram o espelho, eu vi as trevas. Me deram o espelho, eu vi que estamos em trevas. E a verdade é essa, mas a igreja está sempre limpa, queridos. É algo que ninguém pode danificar a igreja. A igreja somos eu e você, que não se dobraram ao sistema desse mundo, que não se corromperam ao sistema desse mundo. Às vezes, como eu ia pregar nas igrejas, né, principalmente na Assembleia de Deus, eu via aqueles diáconos, né, já de certa idade, é porque nós não vamos recuar 1 milímetro da sã doutrina. Eu achava aquilo que é isso, né? Eu estava começando a estudar, e aí fui me debruçar sobre o assunto. Nós não vamos recuar 1 milímetro sobre a sã doutrina. E tem igrejas, queridos, que podem falar o que quiser. Elas estão aí, mas ninguém fere a doutrina dela. E quando falo igreja, falo todos os tipos de igreja. Falo pentecostal, não pentecostais, né? Porque a igreja que instituiu foi Deus, quem levantou a igreja foi Deus. Claro, eu gosto muito das igrejas históricas, já falei aqui, em toda a cidade que eu vou, né, eu tenho que visitar as igrejas históricas, né? Eu vim de uma igreja histórica, né? Eu, graças a Deus, fui uma das poucas pessoas que preguei na minha cidade, em todas as igrejas históricas da minha cidade, todas. Nem que foram apenas uma vez, mas preguei. Aqui também, na cidade que eu estou. Então, queridos, isso me deixa feliz, porque eu vejo que o evangelho tem que ter base. Não precisa, querido, você ser expert no assunto, você ter uma mente brilhante, ter uma mente fora da caixa, uma mente fora da curva, como diz o outro, para você ser aceito, não. Fique com o seu feijão com arroz. É melhor você ficar com o seu feijão com arroz do que colocar fábulas, profanação, deturpar a sã doutrina. É melhor você ficar com o seu feijão. Fique com o seu feijão com arroz. Então, eu vejo aí vários canais de televisão, programas bons, né? Programas de entrar no seminário em 2001, ouvi um camarada antes de entrar no seminário em 98, quando eu tive aquela profunda revelação do Espírito Santo, assisti ali e tal, o Bispo Átila Brandão, a sua filha, Lorena, vários pastores naquela época que eu acompanhava, estão aí pregando a mesma coisa. Pregando a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Agora, a forma de Deus usar já é outro papo. Amém? E vamos lá. Vamos, querido, que eu vou debulhar o livro de Timóteo todo. Né? Vou debulhar o livro de Timóteo todo. Vamos lá.
O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna firme e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne foi justificado em espírito, visto em anjos, dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Glória a Deus. Então, querido, isso aqui é algo muito profundo que a Bíblia fala sobre Jesus, né? Ele fala sobre os diáconos, o cuidado da igreja. O diácono tem que ser também uma pessoa, marido de sua mulher, governe bem seus filhos, sua casa, né? Porque eles vão servir como testemunha, vai aumentar a fé. Um diácono tem que ser preparado pelo Espírito. Um diácono tem que ser preparado pela palavra de Deus. Um diácono tem que ser preparado pela sã doutrina. A doutrina tem que estar incutida na vida das pessoas, né? A sã doutrina tem que estar incutida na vida das pessoas. Então, querido, e outra coisa, queridos, sabe o que acontece também? É a questão da rebeldia, anarquia. A anarquia é um dos laços da sã doutrina quebrada, da rasura da sã doutrina. Hoje, crentes, né, que se levantam contra autoridades, crentes que se levantam, e eu falo aqui, independente de lado político, do lado da esquerda que se levanta contra a autoridade da direita, do lado da direita que se levanta contra o lado da esquerda, quando é algo que não fere a palavra de Deus. Porque se for algo que fere a palavra de Deus, você tem todo o direito de dizer não. Você tem todo o direito de dizer não. Ah, vai fazer acontecer, vai me matar, faça o que quiser. Eu estou com a palavra e acabou. Então, você pode fazer isso. Agora, se for para o seu bem prazer, por molequeira, por um entendimento seu, que não tem nada a ver com a palavra, se arrependa, porque Deus não se agrada disso. Se arrependa, porque Deus não se agrada disso. Então, queridos, dia sim, dia não, vou falar sobre apostasia. Nesses dias vou trazer um contexto histórico, né, sobre Timóteo, porque Paulo usou Timóteo, né, para falar, para dissecar, disseminar, digerir a sã doutrina. E é hoje que nós estamos vivendo hoje a sã doutrina. Agora, claro que tem 7.000 que não se dobraram a Baal, tem vários homens e mulheres de Deus que pregam o Evangelho com clareza, com alegria, com favor, pregam o Evangelho de uma forma salutar, equilibrado, com base, né? Para você ter ideia, nós estamos aqui pregando, já pregamos aqui na maioria das igrejas, né, da nossa cidade, e graças a Deus posso ter certeza que a grande maioria, né, uma grande maioria esmagadora, é o Evangelho da sã doutrina, né? Porque é isso que dá vida, queridos, é isso que dá vida e vida com abundância. E esta palavra fiel, e esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém você quer ser pastor, queridos, você tem vontade, tem desejo, tem paixão pelas almas, você tem carinho pelas almas, você tem desejo, tem qualidade. E se você não tiver qualidade, Deus vai te dar. Agora passe pelos processos. Né? Passe pelos processos. Independente se você nasceu no evangelho ou não. É uma excelente obra que você deseja. É um excelente ministério que você deseja. Eu louvo a Deus, dou muito graças a Deus pelo ministério pastoral que Deus colocou nas minhas mãos. Comecei de uma forma simples, indo ali no seminário, comecei pregando para as pessoas, e assim eu faço a minha vida, como diz lá em Timóteo 4,2, prego o evangelho em tempo também, fora de tempo, e que pregue essa palavra antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então, se você tem esse desejo, né, de ser um pastor, seja um pastor de Cristo Jesus. Né? Não se deixe levar pelos holofotes. Né? Se você tem chamado, às vezes você vai pastorear apenas uma ovelha, às vezes você vai pastorear muitas ovelhas, e às vezes você vai pastorear a sua família, às vezes você vai pastorear a sua família, muitas ovelhas, e até uma cidade, às vezes você vai pastorear
no sertão, não importa, mas que você venha ser um pastor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus e cheio da sabedoria. Lembrando que Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Em Atos 4,12 diz que nenhum outro nome é salvação debaixo do céu que importamos que sejamos salvos. Por falar nisso, outra heresia que as pessoas colocam na igreja, outra doutrina errada, culto a anjos. E Paulo fala sobre aqui, culto a anjos. Então, queridos, vamos trazer a doutrina. E voltando aqui para o episcopado, então, queridos, você precisa ser excelente naquilo que Deus colocar para você fazer. Aí você vai ver suas mãos, os molhos, né? Aquele que leva o professor da semente, trará nas suas mãos seus molhos, o regozijo. Por isso que ele fala, traga à memória aquilo que me dá esperança. E nessa trajetória, o que foi que eu fiz de bom, quantas almas ganhei para Jesus, e todo ministério é igual, queridos. Todo pastor, a essência é a mesma. Pode ter o contexto diferente, mas a essência é a mesma. É o pastor ser cheio de Deus, reconhecendo que ele é pó e cinza, e trazendo a palavra de Deus, mudando situações, né? Comungando com os irmãos, estando ali com os irmãos, né? Obedecendo ali a cada igreja, a doutrina da igreja, do pastor, e vivendo em comunhão, em união, harmonia, sintonia, em qualquer parte desse mundo de meu Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Amém e graças a Deus. Vocês moram no meu coração, viu? Eu vou orar por vocês e vocês oram por mim. Fica assim.